Olá, irmãos, boa noite, graça e paz em Cristo Jesus. Estamos iniciando mais uma reunião de oração e queremos que os irmãos estejam aí compartilhando da mensagem, das orações, dos louvores também nesta noite, que nós possamos estar falando com o nosso Deus nesses momentos para que nós estejamos juntos, intercedendo uns pelos outros, que nós também estejamos abrindo o nosso coração, falando com Deus, para que Ele esteja trabalhando a nossa vida através da oração também. Nesse momento, amados, eu quero compartilhar um texto da Palavra de Deus com os irmãos. Está lá no Salmos de número 40. Eu creio que muitos irmãos conhecem muito bem esse salmo, mas eu quero compartilhar um pouquinho mais com os irmãos, aprendendo um pouquinho mais na Palavra do Senhor nessa noite. Salmo 40, os 3 primeiros versículos, que dizem assim: Esperei confiantemente pelo Senhor. Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Tirou-me de um poço de perdição, de um tremedal de lama, colocou-me os pés sobre uma rocha e me firmou os passos. E me pôs nos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Vamos orar mais uma vez, amados. Pai santo e bendito, obrigado, Pai, pelo Teu Filho Jesus, por nossas vidas, ó Deus. Obrigado, Senhor, também pela oportunidade de estarmos aqui essa noite para meditar um pouco mais na Tua Palavra agora, Senhor, mas também para falar contigo através da oração. Inclina os teus ouvidos, ouve-nos, ó Pai, e fala conosco também, ó Deus. Que este momento seja um momento precioso para as nossas vidas, ó Pai. Assim nós pedimos a Tua bênção, Senhor, orando no nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Amados, ainda respirando um pouquinho ainda o Dia dos Pais, que foi no domingo passado, nós falamos um pouquinho do relacionamento de pais e filhos através da palavra do Senhor. Mas eu queria meditar um pouquinho nesse texto com relação ao nosso Deus, que também é o nosso Pai. Então, esse relacionamento paternal que Deus tem para conosco, e eu queria nessa noite meditar nisso. Deus tem um relacionamento paternal conosco, e isso deve gerar na nossa vida confiança nesse Deus. Assim como nós confiamos no nosso Pai terreno, nós queremos também que o texto e a palavra e aquilo que Ele é, o nosso Deus, que é o nosso Pai, também nos traga cada vez mais confiança nesse Deus que nós temos como um Pai amoroso e misericordioso. Então, nessa relação de pais e filhos, ainda mais pais sendo Deus aqui, nós os seus filhos, nós vamos ver aqui que 3 situações aqui que o salmista coloca, para que realmente a gente pense nesse relacionamento. Deus é nosso Pai, em primeiro lugar porque Ele ouve os seus filhos. O texto está dizendo aí, o versículo 1, ele diz assim: Esperei confiantemente, aí está a confiança, confiantemente pelo Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu quando clamei por socorro. Amados, Deus tem tanta vontade de se relacionar conosco, Quando Ele fala aqui, esperei confiantemente pelo Senhor e Ele se inclinou para mim. Mas não é o fato só de alguém que quer ouvir. O nosso Deus, amados, Ele fez um sacrifício supremo para que Ele pudesse voltar a nos ouvir, para que Ele pudesse voltar a se comunicar conosco. A nossa comunicação com Deus foi interrompida pelo pecado. Adão e Eva foram expulsos do paraíso, e Deus colocou guardas à porta do jardim para que realmente o homem não tivesse acesso mais à presença de Deus, por causa do pecado. E esse relacionamento, amados, só voltou a existir mesmo na figura de Cristo Jesus, que é o Filho amado de Deus.
mas que Deus o sacrifica para que nós tivéssemos de novo a oportunidade de falar com Deus face a face. Antes precisava um ritual enorme para que o homem pudesse se achegar a Deus, para que ele pudesse ao menos confessar os seus pecados. E alguns homens apenas tinham acesso a Deus para ouvi-lo falar e também para fazer as suas petições a Deus. Hoje, amados, através de Cristo Jesus, nós temos livre acesso. Nós podemos falar com o nosso Deus a hora que nós quisermos, através de Cristo Jesus. Então, essa questão de ouvir, né? Ele se inclinou para mim e ouviu quando clamei por socorro, não é simplesmente uma situação de querer ouvir, mas o preço que Deus pagou para que Ele pudesse ter esse relacionamento conosco, para que Ele pudesse nos ouvir de novo. Isso é bênção para as nossas vidas, amados. Se Cristo Jesus não fizesse a obra que fez, amado, não desse a sua vida, nós não poderíamos estar falando com Deus. Então, às vezes, nós desprezamos esses momentos de oração, mas isso é precioso demais, custou um alto preço, amados. Nós precisamos valorizar isso e confiar mais nesse Deus que tem, porque para estabelecer esse relacionamento, então, Ele faz um sacrifício enorme. E hoje você tem a possibilidade, gratuitamente, a hora que você quiser, de falar com Ele. E Ele vai ouvir. Né? E Ele vai ouvir quando você estiver falando com Ele. Segundo lugar, amados, porque Ele também é um Pai acolhedor. E Ele age em favor dos seus filhos. Né? O texto vai dizer aí, tirou-me de um poço de perdição, de um tremedal de lama, colocou os pés sobre uma rocha e me firmou os passos. Amados, a nossa situação diante de Deus era terrível. Quando o salmista coloca aqui poço de perdição e tremedal de lama, era isso que acontecia, se não for além disso. Amados, Paulo vai dizer que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Não há lugar mais podre, né? Não mais perdição, realmente de podridão do que o interior de um túmulo. E Paulo diz que nós estávamos mortos, que Cristo nos deu vida estando nós mortos nessa situação. Então o salmista vê isso, né? E ele fala assim, Ele me tirou deste lugar, desse poço de perdição, porque quem nos matou, quem realmente tirou a nossa vida foi o pecado. Esse poço de perdição tirou-nos de um tremedal de lama, de uma podridão enorme. Né? E ele vai completar, e colocou-me os pés sobre uma rocha e me firmou os passos. Que maravilha, amados. A questão da lama aqui é um lugar escorregadio, um lugar que você não tem apoio, não tem equilíbrio. Mas Deus nos tira de toda essa insegurança, de toda essa aflição, de tudo aquilo que é a podridão, a morte, amados, e firma os nossos passos sobre a rocha. E essa rocha é Jesus Cristo. E firma os nossos passos nessa rocha. Que bênção, amados. Um Deus que vai e que age em favor dos seus. Nós não precisamos duvidar, amados, esse Deus fez isso, Ele nos tirou da morte para a vida. Quanto mais nas situações e nas circunstâncias dessa vida, esse Deus quer agir em seu favor, quer agir e age em meu favor. Nós não precisamos ficar preocupados demasiadamente com as coisas, amados, porque o nosso Deus é um Pai que age em favor dos seus filhos. Em último lugar aqui ele diz, e me pôs nos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Ele é um Pai também que promove a alegria aos seus filhos. Não bastasse, amados, tirar-nos do lugar da podridão, tirar-nos da morte para a vida, isso já seria o suficiente para qualquer um de nós. Mas Ele age em nosso favor, Ele nos socorre em todos os momentos, amados. E além de tudo, Ele coloca alegria no nosso coração.
A vida já deveria nos bastar, a vida que nós temos em Cristo Jesus já deveria ser de alegria, né? Mas muitas vezes nós estamos frustrados aí com as coisas que acontecem na nossa vida, né? Mas o salmista vai dizer, né, que depois de ele ouvir, depois de ele agir em favor dele, ele vai dizer assim: o Senhor pôs nos meus lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Amados, como é bom louvar ao nosso Deus. Se você não tem prazer nisso, tenha prazer na palavra de Deus, tenha prazer no louvor a Deus, tenha prazer nos momentos em que você está falando com Deus, tenha prazer no momento que você está ouvindo a palavra de Deus. Porque o nosso Deus fez tudo isso para te dar alegria, para te encher de esperança, e isso nos dá alegria. Então, amados, é um Deus, um Pai que realmente gera e promove alegria nos seus filhos, né? E ele termina o Salmo dizendo: muitos verão essas coisas. Muitos vão ver que Deus ouve as suas orações. Muitos vão ver que Ele realmente te resgatou, que te livra das situações mais terríveis dessa vida, né? Muitos vão ver que você louva, você adora ao seu Deus, amados, que isso também é testemunho. Isso também é testemunho, amados. As pessoas precisam nos ver louvando, bendizendo o nome do nosso Deus, porque isso é testemunho. Muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Amados, que Deus nos abençoe, que nós possamos olhar para o nosso Deus como esse Pai amoroso, né, que nos ouve, que age em nosso favor e que também põe nos nossos lábios de novo a alegria de viver, a alegria de estar na sua presença, e que isso seja testemunho das nossas vidas para esse mundo que precisa também desse Pai amoroso, misericordioso, bondoso, que ouve, que age e que nos dá alegria. Que Deus abençoe a sua vida, amados. Que Deus abençoe a vida da sua família. Que Deus nos abençoe como igreja, que possamos, amados, assim continuar testemunhando de Cristo Jesus a este mundo. Nós temos aí um período de oração agora, amados. Nós temos alguns pedidos de oração aí, pedimos que os irmãos estejam atentos a esses pedidos. Temos irmãos sofrendo, e precisamos interceder por eles, né? E também agradeça a Deus, né, por tudo aquilo que Ele tem nos dado, porque Ele tem nos ouvido. Temos também muitos motivos de gratidão, né? Deus tem ouvido as nossas orações, Deus tem nos livrado de situações, os nossos irmãos têm tido experiências com Deus de livramento, né? Irmãos que estavam desempregados, Deus ouviu as nossas orações, louvado seja o nome de Deus, tirou dessas circunstâncias. Amados, são tantos motivos também para nós agradecermos. Então, ore aí, abre o seu coração a Deus, né? Tenha um momento aí com Deus de relacionamento, de conversa com o Senhor. Abra o seu coração, agradeça, peça e também peça que Ele perdoe os seus pecados e santifique a sua vida. Que Deus nos abençoe, amados. Uma boa noite para vocês, né? Ore aí, tenha um momento de intimidade com o Senhor. Amém, amados.